dúvida sobre a capacidade de engenharia dos brasileiros, né? Que os estádios não vão despencar durante a Copa, mas é óbvio que o mundo olha preocupado, dizendo, os brasileiros não são nem capazes de fazer estádios direito. No Dia Mundial da Luta contra a AIDS, o TV Folha traz de Nova York e São Paulo relatos de pacientes que chegam à meia-idade. La marihuana, como cualquier droga y como cualquier adicción, es una plaga. No es legalización, es regulación. Independientemente de nuestra voluntad, ese mercado es. Boa noite. Pesquisa Datafolha mostra que a presidente Dilma Rousseff continua favorita na disputa eleitoral do ano que vem e que sua avaliação mantém trajetória de alta. Em um dos cenários eleitorais, que inclui os candidatos de oposição Aécio Neves, do PSDB, e Eduardo Campos, do PSB, Dilma venceria no primeiro turno, com 47% do total de votos. Neste cenário, Aécio Neves tem 19% e Eduardo Campos, 11%. Entre o início de outubro e o final de novembro, Dilma ganhou 5 pontos, Aécio perdeu 3 e Eduardo Campos 4. Em outro cenário em que Marina Silva substitui o aliado Eduardo Campos na cabeça da chapa, Dilma tem 42% das intenções de voto, Marina 26% e Aécio 15%. Neste cenário, não é certa a vitória de Dilma no primeiro turno. Nesta comparação, Dilma ganhou 3 pontos entre outubro e novembro. Marina perdeu 3 e Aécio Neves 2. Entre o início de outubro e o final de novembro, o índice de aprovação do governo Dilma subiu de 38% para 41%. O percentual ainda está longe do recorde de março, antes dos protestos de junho, quando 65% apoiavam seu governo. O Datafolha também pesquisou as intenções de voto para o pleito de São Paulo no ano que vem. O atual governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 43% das intenções de voto. Paulo Scaff, do PMDB, 19%, Gilberto Kassab, do PSD, 8% e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT, 4%. Alckmin venceria a eleição no primeiro turno. Outra novidade da pesquisa é a avaliação que os paulistanos fazem do prefeito Fernando Haddad, do PT. Apenas 18% avaliam seu governo positivamente. Ele se aproxima dos ex-prefeitos Gilberto Kassab e Celso Pitta, que tinham 15% ao final do primeiro ano de mandato. E a semana passada foi marcada por 2 tragédias em São Paulo. Na sexta-feira, um grande incêndio atingiu o Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, deixando um brigadista e 10 bombeiros feridos, 2 em estado grave. O incêndio consumiu o auditório Simão Bolívar e teria sido causado por um curto-circuito na rede elétrica. Na quarta, um guindaste causou um acidente na nova Arena do Corinthians, matando 2 operários. Um pouco antes da 1h da tarde, os operários tentavam encaixar a peça de 420 toneladas ali, uma peça que eles já tinham encaixado uma idêntica há cerca de uma semana, 10 dias atrás. Houve algum problema e a peça e o guindaste caíram, provocando todo dano aí no estádio corintiano que vai abrir a Copa do Mundo. Há uma semana, um pouco mais de uma semana do sorteio da Copa, queria saber como é que vocês viram esse acidente. O óbvio, o mantra, o chavão, né? É lamentar mais 2 mortes, são 4 já em torno da Copa do Mundo, né? Somadas a de Brasília e a de Manaus. Acidentes, a gente sabe, em grandes obras são frequentes. Este é particularmente chocante, porque no estádio da abertura da Copa, num estádio que se orgulhava de não ter acidentes, de não ter greves, de não ter nada. E agora, não tenho dúvida sobre a capacidade de engenharia dos brasileiros, né? Que os estádios não vão despencar durante a Copa, mas é óbvio que o mundo olha preocupado. A gente precisa lembrar, por outro lado, que há estádios como o Wembley que tiveram mortes durante a construção. A gente tem uma tese, uma tendência de achar que tem coisas que só acontecem no Brasil, e um pouco porque a gente acha, o mundo acha também, mas o mundo tem algumas razões para pensar nisso também. Por exemplo, o Engenhão, que não é estádio de Copa do Mundo, mas que está interditado, né, 5 anos, 6 anos depois dos Jogos Pan-Americanos.
o estádio é interditado com a expectativa de que vai bater um vento e vai desabar. E segundo os operários que estavam no Itaquerão, enquanto o superguindaste levantava aquela última peça da cobertura da arquibancada, parte do chão onde ele estava cedeu e fez com que ele perdesse o controle. Eu conversei com a assessoria de imprensa da Odebrecht e eles me falaram o seguinte: o solo tinha brita, uma camada bem grande de brita e algumas folhas de aço, então não teria sido esse o problema. Ao mesmo tempo, um dirigente lá da Odebrecht, ele explicou que até eles tomaram a precaução de esperar o tempo melhorar um pouco para evitar essa chuva. O fato é que parece que de manhã ainda estava um pouco úmido o solo. A lança principal balançou no ar e a peça da cobertura bateu numa parte da arquibancada do estádio. Com o impacto, a lança principal tombou e a peça da cobertura caiu sobre a arquibancada leste da arena. Mas a questão da reconstrução do pedaço atingido, do pedaço destruído do estádio, é muito rápido de se refazer. Então eu não imagino um estádio fora da Copa do Mundo. Cria para mim só uma expectativa de como é que vai ser o processo de colocação da estrutura móvel. Já se fala que será em 4 partes, né? Que em vez de ser a estrutura de 500 toneladas, né? Serão 4 estruturas. O que é importante explicar para quem não conhece o projeto do estádio, ele tem 2 estruturas laterais que são definitivas, atrás do gol tem 2 estruturas de arquibancada definitivas e por cima dessas 2 estruturas atrás dos 2 gols serão colocadas as arquibancadas móveis, que é o que permite essa estrutura ampliar a capacidade do estádio para ter a abertura da Copa lá. Exatamente nesse local onde aconteceu o acidente é onde iniciariam as instalações das arquibancadas provisórias. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Rapaz, a gente estremeceu tudo aqui, parecia um bomba. E acabou. Você fica sabendo, é o vento mesmo, que até a nossa casa arregaça o telhado, entendeu? E aqui tem que ser uma coisa muito bem feita, para o telhado não se balançar e não estremecer. Apesar de todos os cuidados que é tomado, infelizmente fatalidades existem e nós participamos dessa hoje. Então eu queria que vocês entendessem a dor que a gente está sentindo. Apenas São Paulo tem a capacidade hoteleira exigida para o jogo de abertura. É evidente que o jogo final da Copa do Mundo é muito mais importante para nós que gostamos de futebol do que o jogo inaugural. Mas para a FIFA, o jogo é o jogo inaugural. É o jogo em que traz estadistas do mundo inteiro, não é isso? Porque não é apenas um jogo entre 2 países que restaram na Copa. Porque há 32 seleções. Há 32 seleções. Jornalistas das 32 seleções. E acho que tem uma coisa, Bernardo, que eu acho que é bom deixar claro, principalmente para os corintianos, que estão indignados com a cobertura da imprensa, dizendo, houve morte no campo do Palmeiras, do Grêmio, e em Manaus, em Brasília, e não se fez todo este festival. A diferença é óbvia. Primeiro morreram 2 pessoas. Segundo, é o estádio de abertura da Copa. E acontece também nos dias anteriores à abertura o Congresso da FIFA. O sorteio? Na esteira dessa questão de segurança nos estádios. A TV Folha foi falar com os alpinistas da Arena Palestra para ver como é que é feita a segurança no estádio do Palmeiras, que teve uma morte, inclusive. Hoje em dia, o pessoal está conhecendo bem o que é um profissional, um alpinista, né? O valor que se tem, tanto na construção civil como numa plataforma de petróleo, numa chaminé, infinidade, né? Trabalhar em altura. O alpinista hoje em dia ele está sendo bem requisitado, né, em alguns tipos de trabalho pela praticidade, né? Porque você não precisa montar um andaime, montar uma escada. A gente tem sistemas, técnicas de progressão para estar acessando qualquer parte da estrutura, né? Eu posso dizer assim que não tem local nesse estádio aqui, nessa cobertura, que a gente não acessa. Outra vez saiu uma aí na outra reportagem, não sei quem falou que a gente ganhava 15 mil reais por mês. Mas não é 15 mil reais por mês, não. O sonho de consumo aí é meu patrão, tá escutando? É a gente ganhar 15 mil reais por mês, entendeu? As obras para a construção dos estádios da Copa de 2014 já tiveram 3 acidentes. No ano passado, um acidente do Mané Garrincha, que é o estádio de Brasília, deixou 1 morto. Em março desse ano, a gente teve um acidente na Arena da Amazônia, que deixou também 1 pessoa morta. E dessa vez, no Itaquerão, 2 operários morreram.
A gente visitou o Arena Palestra, que é o estádio do Palmeiras, está sendo totalmente reformado e deve ser inaugurado no ano que vem. E a gente conversou com os alpinistas da obra. Aqui dentro da obra a gente tem uma APR, que é uma análise preliminar de risco. Ali você tem os riscos e os perigos que você tem na atividade que você está executando. No trabalho em altura, que a gente tem o risco iminente aí é o risco de queda, né? Errou lá em cima, provavelmente vai ser fatalidade, né? Normalmente aqui no Brasil acidente não é de alpinista, ele é de alguém que não é certificado e não é qualificado para tal tarefa. Esses trabalhadores fazem um dos trabalhos mais perigosos da obra, para fazer coisas como pintura, apertar parafuso, entre outras funções. Comecei com a escalada, acho que desde pequeno, assim, subindo em árvore, em algumas pedras, né? Daí tive esse gosto. Em 2006 eu fiz o primeiro curso de escalada e aí comecei a me profissionalizar para poder trabalhar na área de aventura, né? No caso, tem gente que vem do esporte porque já tem afinidade com a altura, já tem aquela coisa toda. Eles passam boa parte do tempo fazendo esse alpinismo industrial para ganhar dinheiro e poder fazer o que eles realmente gostam de fazer, que é o alpinismo de natureza, o montanhismo. Então, a partir de 94 começa a minha história de alpinista, né? E daí em 95 já fui campeão catarinense, campeão gaúcho, em 94 campeão brasileiro de escalada. Sempre tem aquela coisa de trabalhar um tempo, juntar uma grana, organizar a mochila e botar o pé na estrada, né? Ficar um tempo escalando, depois volta. Essa é a filosofia.